Dizem que a mão de Deus se encolheu, que ele já não pode salvar, que o seu ouvido de repente ficou surdo às nossas pressas. É uma explicação confortável, não é? Culpar o céu pela nossa miséria. Mas e se eu vos dissesse que a epidemia não está em Deus, mas em nós? O profeta antigo chamou-a de iniquidade. Eu, que já vi esta doença antes, chamei-a de cegueira branca, uma névoa leitosa que não sai dos olhos, mas que emana das nossas próprias mãos. Eu sou José Saramago, e o que o profeta descreveu em Isaías não é uma profecia, é um diagnóstico. É o que acontece quando a humanidade é posta em quarentena de si mesma. Fiquem, se tiverem coragem, e eu vos mostrarei como tropeçamos. O profeta diz: as vossas mãos estão manchadas de sangue, e os vossos dedos de culpa. No meu livro, o primeiro sintoma não foi o sangue, foi a mentira, a pequena desculpa. Mas logo no asilo para onde atiraram os cegos, as mãos que antes eram limpas começaram a sujar-se. Primeiro na imundície, na procura desesperada pela latrina. Depois, no roubo da comida. E por fim, sim, no sangue. A iniquidade que nos separa de Deus, como diz o profeta, é esta camada de sujidade que se acumula. É o momento em que a fome se torna mais importante que a humanidade. É a ala dos malvados, os que acumulam a comida e usam a força contra os que nada têm. O profeta viu isto há milênios. Nós apenas fingimos que não vemos. E então, o sintoma instala-se e o profeta o descreve com uma precisão que me arrepia. Esta é a música do meu romance. Ele diz: como cegos apalpamos o muro, tateamos como quem não tem olhos, tropeçamos ao meio-dia como se fosse noite. Isto é o manicômio, o som de 100, 200 cegos tateando as paredes frias de um corredor que não conhecem, com as mãos estendidas não para ajudar, mas para não cair. E o profeta acerta no detalhe mais terrível: ao meio-dia. A minha cegueira não era escura, era branca. Uma luz perpétua, um sol que não se apaga, mas que não ilumina. É a luz da razão, da informação, do progresso, tão forte que nos cega a todos. E o que fazemos nós, cegos pela própria luz? Bramamos como ursos, gememos como pombas. São os sons daquela ala, os gritos de desespero, o choro baixo de quem perdeu tudo. Esperamos pela justiça, diz o profeta, mas ela não vem. Claro que não vem. No asilo, a justiça era apenas uma palavra que os que viam, do lado de fora, tinham esquecido. A epidemia é total. A verdade, diz o texto, desapareceu das praças públicas. No meu livro, a praça pública tornou-se a camarota imunda, onde a verdade era uma caixa de fósforos, um pedaço de pão, um segredo guardado a 7 chaves. E o profeta nota algo crucial. Diz ele: aquele que se desvia do mal é feito presa. Esta frase é a chave, é a mulher do médico, é a garota dos óculos escuros. São os poucos que tentaram manter a decência, que tentaram compartilhar a comida, que tentaram ser humanos. E o que lhes aconteceu? Foram caçados, foram roubados.
a decência tornou-se um perigo mortal. E o texto termina com uma observação divina. Deus viu que não havia um único homem. Maravilhou-se de que não houvesse um intercessor. No meu romance também não havia um intercessor divino. Havia apenas uma mulher que, por um capricho do destino, via. E o que ela viu foi o horror. Viu a sujidade, a nossa verdade nua. Viu que Deus, se é que estava lá, também deveria estar cego. O profeta promete um redentor que virá de fora. Eu, mais cético, mostrei que a única salvação possível teve que vir de dentro, da teimosia de uma mulher que se recusava a fechar os olhos. O profeta escreveu sobre as nossas transgressões, sobre como os nossos pecados testemunham contra nós. Ele tinha razão. A cegueira é nossa. A mão de Deus não está encolhida. Encolhidas estão as nossas mãos, fechadas em punhos, recusando-se a tocar a mão de quem tateia ao nosso lado. No meu romance, a cegueira foi-se embora tão misteriosamente quanto chegou. E quando as pessoas voltaram a ver, o que viram foi a vergonha, a sujidade que tinham causado. Mas a pergunta que meu livro não responde e que o profeta tenta responder é: como é que se cura? Eu, que sou feito de ceticismo, sempre pensei que a cura viria de dentro, da teimosia de uma mulher que vê, de uma mão que se estende. Mas ao reler o profeta, pergunto-me: e se ele estiver certo? E se a nossa degradação for tão profunda, a nossa cegueira tão total como a do asilo, que já não tenhamos em nós a ferramenta da cura? Talvez o profeta, na sua visão desesperada, tenha visto algo que a minha razão não alcança, que necessitamos, sim, de alguém de fora, que a nossa condição é tão trágica que, para nos salvar de nós mesmos, para limpar a sujidade que nem a chuva limpava, talvez o próprio Deus necessitasse descer aqui, vestir a nossa pele e tatear conosco no escuro só para nos ensinar de novo a ver? O que você acabou de ouvir é uma obra de ficção e uma interpretação poética unindo a visão de mundo de José Saramago ao texto bíblico de Isaías, buscando criar uma nova camada de reflexão. Se esta leitura teológica e filosófica tocou você, por favor, nos ajude a continuar este trabalho. Deixe o seu curtir e compartilhe este vídeo com alguém que também possa apreciar esta perspectiva. E o mais importante, inscreva-se no canal e ative o sino, para que possamos continuar revisitando as grandes histórias, sempre sob o olhar de uma nova consciência. Obrigado por assistir e até o próximo vídeo.